Muito se tem comentado nos últimos dias a possibilidade do jogador de futebol Robinho, condenado pela justiça italiana por crime sexual a 9 anos de prisão, ser obrigado a cumprir essa pena no Brasil. E a resposta é positiva. Sim, a pena imposta ao jogador na Itália poderá ser executada no Brasil. O que não pode ocorrer é a extradição do jogador condenado, porque ele é brasileiro nato e a Constituição Federal proíbe expressamente, no seu artigo 5º, inciso 11, a extradição de brasileiro nato. Mas aquela condenação pode ser homologada no Brasil para que ele cumpra a pena no território brasileiro. É certo que há quem defenda a tese de que essa pena imposta na Itália não poderia ser executada no Brasil, basicamente por dois fundamentos. O primeiro é que, no Tratado de Cooperação Judiciária em Matéria Penal, firmado entre o Brasil e a Itália em 1989 e promulgado no Brasil pelo Decreto número 862 de 93, há expressa previsão, no seu artigo 1º, item 3, de que essa cooperação não compreenderá medidas de privação de liberdade individual, nem a execução de condenações. Segundo, o artigo 100 da nossa Lei de Imigração, a Lei 13.445 de 2017, prevê no seu artigo 1º, como pressuposto da transferência da execução de pena imposta no exterior para o território brasileiro, que a hipótese comporte pedido de extradição. E, no caso, não sendo possível a extradição por se tratar de brasileiro nato, também não seria possível a transferência da execução da Itália para o Brasil. Com a devida vênia, esse entendimento chega a uma conclusão equivocada porque parte de uma premissa equivocada. Não se trata, na hipótese, de mera transferência da execução da pena, que é aquele instituto tratado nos artigos 100 a 102 da Lei de Imigração. Cuida-se, na verdade, de hipótese de extraterritorialidade condicionada da própria lei brasileira e que está previsto nos artigos 7º a 9º do Código Penal e nos artigos 787 a 790 do Código de Processo Penal. O crime cometido por brasileiro no exterior pode estar sujeito à lei penal brasileira em várias circunstâncias e de acordo com certas condições. No caso específico do crime sexual atribuído ao jogador Robinho, a hipótese é de extraterritorialidade condicionada, conforme o artigo 7º, inciso 2, a linha B do Código Penal. Essa norma amplia no espaço o alcance da lei penal brasileira, levando ao alcance do crime cometido por brasileiro em território estrangeiro. É a aplicação do denominado princípio da personalidade ou da nacionalidade, pelo qual um Estado, no caso o Brasil, tem o direito de exigir que o seu nacional no estrangeiro se comporte de acordo com as suas leis. Ou seja, a lei brasileira acompanha o nacional aonde quer que ele vá. E para que o brasileiro esteja sujeito à lei penal brasileira nesses casos, é preciso que, nos termos do parágrafo 2º do artigo 7º, ocorram algumas condições. E todas essas condições estão presentes no caso do jogador. Primeiro,
ele retornou ao Brasil e está no território brasileiro. Segundo, o fato que ele cometeu é crime tanto aqui no nosso território quanto na Itália, onde ele foi cometido. Terceiro, o crime abstratamente considerado está entre aqueles pelos quais a lei brasileira autoriza a extradição, já que só não é possível a extradição pela lei brasileira quando se tratar de crime político ou crime de opinião, ou então nas infrações cuja pena seja inferior a 2 anos. Terceiro, o agente não foi absolvido no exterior. Quarto, não cumpriu nenhuma pena no exterior. Sexto, não houve a extinção da sua punibilidade por qualquer causa, seja de acordo com a lei do país em que ele cometeu o crime, seja de acordo com a lei brasileira. É de se levar em conta que o jogador poderia, em tese, ter sido processado no Brasil por esse crime cometido na Itália. Para isso, seria preciso apenas que a Itália não o tivesse processado ou não o tivesse condenado, e nesse caso se aplicaria a lei penal brasileira em caráter extraterritorial, com base no chamado princípio da representação ou do desinteresse, pelo qual se aplica a lei brasileira ao crime praticado por brasileiro no estrangeiro, se o país em cujo território ocorreu o delito não se interessar pela sua apuração. Como o Estado italiano, no exercício da sua jurisdição, da sua soberania, processou, julgou e condenou o jogador, e como este, na condição de brasileiro nato, está no Brasil e não poderá ser extraditado para cumprimento da pena na Itália, o Estado brasileiro, aplicando a sua lei penal, tem o poder de homologar a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça de Milão, na Itália, para que se proceda à execução dessa pena no Brasil e de acordo com as normas de execução da legislação brasileira. Essa homologação pelo judiciário brasileiro é condição de eficácia da sentença estrangeira para sua aplicação no território brasileiro. Portanto, repito, não se trata de mera transferência de execução da pena, que realmente não está incluída no acordo de cooperação internacional entre Brasil e Itália, contido no decreto 862/93, e nem seria realmente permitida em face do óbice contido no artigo 100 da Lei de Imigração brasileira. Trata-se, porém, de homologação pela Justiça brasileira de sentença proferida pela Justiça italiana, para que o Estado brasileiro lhe confira eficácia e a execute, o que tem natureza jurídica distinta da mera transferência de execução. A transferência de execução se aplicaria no caso de estrangeiro condenado no exterior que esteja residindo no Brasil, o que é diferente. Em se tratando de pedido de homologação de sentença condenatória penal, uma vez recebida a documentação, ou seja, a cópia devidamente autenticada da decisão e os documentos que a instruem, é atribuição do Ministério Público Federal,
na pessoa do Procurador-Geral da República, conforme dispõe o artigo 789 do Código de Processo Penal, requerer a sua homologação, dependendo a iniciativa do Procurador-Geral da República de provocação do Ministério da Justiça, apenas quando o Brasil não tem tratado de extradição com o país de origem da sentença. A mera transferência da execução de seu turno compete ao Poder Executivo solicitar a homologação ao STJ. Tem distinção entre uma coisa e outra. A competência jurisdicional para decidir sobre esse pedido de homologação era, antes da emenda constitucional 45 de 2004, era do STF. Atualmente, após a emenda 45, a competência para homologação da sentença estrangeira é do Superior Tribunal de Justiça, nos termos do artigo 105, inciso 1º, a linha I da Constituição Federal. E o regimento interno do Superior Tribunal de Justiça, nos seus artigos 216A a 216N, regulamenta o rito, o procedimento de homologação. E o que diz esse rito? Ora, em obediência às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, o sentenciado deve ser citado querendo apresentar contestação no prazo de 15 dias. E ele poderá ou não oferecer resposta. Se o sentenciado não contestar, uma vez citado, não contestar, a decisão sobre a homologação da sentença estrangeira competirá ao presidente do STJ em decisão monocrática, conforme disposto no artigo 216A do Regimento Interno. Se, diversamente, o condenado apresentar contestação, o julgamento já não competirá ao presidente, e sim ao órgão colegiado representado pela Corte Especial do Tribunal, que é formada pelos 15 ministros mais antigos dentre aqueles 33 que compõem o Superior Tribunal de Justiça. É de se observar que a matéria de defesa, objeto da contestação, é limitada. A defesa só poderá questionar aspectos formais, como, por exemplo, a eventual falta de cópia autenticada da decisão que se pretende homologar, ou que o conteúdo da decisão ofende a soberania nacional, a ordem pública brasileira, a dignidade da pessoa humana ou atenta contra algum princípio constitucional. E justamente por isso, não sendo possível a discussão do mérito, a defesa não poderá, por exemplo, revalorar prova, discutir se o condenado deveria ter sido absolvido e outras questões pertinentes ao mérito. Tá? Poderá também, por óbvio, alegar, como eu disse, ofensa a normas constitucionais brasileiras. E nesse caso, o STJ poderá adequar a sentença estrangeira ao nosso ordenamento constitucional, já que o parágrafo 2º do artigo 216A do seu regimento interno, assim como o artigo 961, parágrafo 2º do Código de Processo Civil, autorizam que a homologação seja parcial. Portanto, se, por exemplo, a sentença estrangeira estabelece
o cumprimento da pena em regime fechado integral, o STJ deverá adequá-la ao princípio da individualização da pena previsto na nossa Constituição para permitir a progressão de regime. Uma vez homologada a decisão estrangeira, seja pelo presidente do STJ, seja pela Corte Especial, será expedida a carta de sentença para execução pela Justiça Federal. Embora o artigo 789, parágrafos 6º e 7º do Código de Processo Penal disponha de forma diversa, determinando que competirá à Justiça Estadual do domicílio do sentenciado à execução, o certo é que a Constituição Federal, no artigo 109, inciso 10, estabelece a competência da Justiça Federal para a execução de sentença estrangeira homologada no Brasil.